A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Estive um pouco sumida essa semana porque eu estava viajando, então eu não tive como gravar áudios para vocês. Mas hoje eu vou gravar um que foi inclusive uma sugestão de uma ouvinte. Eu achei bem interessante a sugestão do áudio dela, que realmente isso muitas pessoas têm a curiosidade, me perguntam. Como não desistir quando o cônjuge torna público um relacionamento? Nossa, essa matou a pau, hein? Quem não se entristece e quem não quer desistir quando você se depara com o seu marido ou com a sua esposa tornando público um relacionamento? Nossa, é de cair a cara no chão, né? A gente quer abrir um buraco e se enfiar. Primeiro pela vergonha e depois com a raiva mesmo, né? Ele está tentando viver um novo relacionamento e esse novo relacionamento não é você. Bom, é muito difícil a gente não querer desistir. Mas como a gente faz para não desistir? Olhando para o alto. Realmente olhando para o alto e não olhando as circunstâncias. Eu sei que isso aqui parece clichê, né? Não olha a circunstância. Quando você tá, a circunstância ela tá batendo na tua cara. Mas a gente tem que entender que a pessoa, quando ela começa um novo relacionamento, ela está cega. Ela está totalmente cega. Ela não está enxergando, ela não está analisando. Ela simplesmente ela quer viver a vida. Olha, o nosso casamento não deu certo, tentei de tudo, mas você não mudou, porque começa a jogar todas as coisas ruins pra gente. Olha, você não muda, você é assim, eu não consigo me adaptar, né? Eu quero viver minha vida, eu vou viver a minha vida. E vai embora. Ou simplesmente a pessoa, o pior ainda é a pessoa falar assim, olha, você é perfeita pra mim, você não me merece. Isso é pior, né? Você não me merece e eu vou em busca de viver minha vida porque o nosso casamento não deu certo. Eu não sei qual que é pior, mas eu acho disso de você ser a boa e ainda tomar um repúdio, um adultério nas costas é duro, viu? Mas eu digo a vocês que essas pessoas estão cegas. Essas pessoas, elas não estão no caminho da luz, elas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos que orar sim. Esses dias até uma pessoa postou num comentário assim, vocês ficam iludindo as pessoas, falando que há restauração. Gente, ninguém ilude ninguém. A busca pela restauração é uma busca pessoal. Eu queria minha família a todo quanto é custo. Eu queria minha família unida. Eu não queria que houvesse uma separação. Era esse o meu desejo. Então, eu busquei pelo meu desejo. Eu orei a Deus pelo meu desejo. E o Senhor, sim, veio e me abençoou com a restauração do meu casamento. Não foi um período fácil, foi um período muito difícil mesmo. Mas o Senhor esteve comigo. Se eu fosse olhar as circunstâncias de tudo que meu marido falava, de tudo que meu marido fazia, eu ficaria aí, né, perdida, sem saber o que fazer, mas eu tive o direcionamento de Deus, eu tive o direcionamento do Pai, e isso foi importante. Eu cresci nesse período, eu cresci com essa provação que eu passei, e não foi fácil, não foi um período muito difícil, um período em que eu tive que deixar o meu orgulho de lado, em que eu tive que lutar contra a circunstância e tive que lutar, né? Quando tudo me dizia não, eu tive que lutar, porque a minha vontade era de desistir quando eu via algo que para mim era impossível. Só que o desejo de ter a minha família era maior do que tudo isso. Então eu digo a vocês, se vocês têm esse desejo, não importa se a pessoa está no novo relacionamento, se ela torna público, não, né? O que importa é o que o Senhor vai fazer a respeito disso, o que o Senhor vai fazer na sua vida, é isso que importa. Muitas vezes a gente fica olhando que o outro tá bem, que o outro tá bom, quando na verdade a gente tem que olhar o que o Senhor vai fazer, a gente tem que ir além, se a gente for olhar ali, a gente para. Né? Se fosse assim, não teria casamento restaurado, porque todo casamento teve um problema e a maioria
Adultério, a maioria adultério. Então, eu sei que dói quando as pessoas vêm e falam, né? Porque geralmente a gente sabe por outras pessoas. Olha, fulano apresentou para a família. Olha, fulana está em um novo relacionamento. Isso dói, isso machuca. Até porque você não quer a sua outra metade com outro alguém. E aí vem a desesperança, você achar que não vai acontecer, você achar que realmente é o fim. Só que não é o fim. Quantos testemunhos nós temos que a pessoa se envolveu com outra pessoa? Só que no início tudo é uma maravilha, é novidade, tudo é bom, né? Quem não se lembra do início do namoro? Tudo era lindo, maravilhoso. E depois, como ficou? Nenhum relacionamento é perfeito. Daqui a pouco começam as discussões, começam os problemas. E aí você vai ver que a outra pessoa não escolheu tão bem assim. E a ficha começa a cair. Então não se preocupe com isso. Se preocupe em sim buscar a Deus, para que Ele faça o milagre, para que Ele liberte o seu cônjuge, para que Ele entre com a providência a seu favor. Eu sempre falo, quando a gente busca as coisas do alto, quando a gente busca as coisas do Senhor, algo bom acontece. Sabe por quê? Porque enquanto a gente se preocupa em buscar o Senhor, Ele está agindo por nós. Ele trabalha no silêncio, Ele não é como o inimigo, que trabalha na euforia, que trabalha ali em público para mostrar realmente que você perdeu, para querer te ferir. Não, o Senhor vai ali trabalhando. Quando você menos espera, o milagre vem, porque Ele fez. Quando eu estava no deserto, por muitas vezes eu achei que não tinha saída. Não tinha, gente, era algo assim, a gente já estava muito distante, a gente já não conversava, o assunto era só referente a filhos, não tinha nada de algo entre nós. O entre nós não existia mais. E cada vez eu via meu marido mais distante, cada vez eu via meu milagre mais distante. Só que eu estava olhando para o homem, eu estava olhando pela atitude dele. E eu não poderia olhar dessa forma. Eu comecei a olhar para Deus. Eu comecei a perceber que eu, me achegando ao Senhor, estando debaixo dos seus braços, na proteção do Senhor, nada de ruim iria me acontecer. O Senhor foi limpando as minhas mágoas, o Senhor foi curando as minhas cicatrizes. E quando eu percebi, não doía mais. Eu não queria passar o deserto sangrando. Tem muitas pessoas atravessando um deserto sangrando de dor. Eu não queria isso. Eu queria viver, sim, as melhores experiências com Deus, porque eu sabia que somente o Senhor era possível de fazer algo por mim, porque a minha situação era realmente impossível. Pensa você ficar 1 ano e 10 meses no deserto e cada vez mais o seu esposo se afastando, né? O tempo estava passando e eu não via solução. Só que eu comecei a olhar para o Senhor. Eu blindei a minha mente totalmente. Eu não olhava redes sociais, eu não queria informações a respeito do que meu marido fazia, do que ele deixava de fazer. Eu me afastei dos familiares dele para não ter notícia e para não ser a notícia. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso. Isso foi o que eu fiz, a minha experiência, porque eu não queria ser a amiga dele, a amiga da família, né? Eu sabia que toda vez que eu chegasse nos familiares eu saberia alguma informação e eu não queria informação. Eu também não queria ser a informação, não queria que ele soubesse que eu estava perto ou o que estava acontecendo comigo, eu não queria. Isso foi a minha forma de agir. Eu orei muito para que o Senhor me desse um direcionamento. E muitas vezes as pessoas ficam aí andando para um lado para o outro sem saber o que fazer. E acabam muitas vezes se machucando mais, querendo saber uma informação dali ou uma informação daqui. Começa a ficar realmente enfraquecida. Eu não queria saber a informação. Eu falei, Senhor, se é para o Senhor me guiar, então que o Senhor me guie com os olhos do Espírito Santo de Deus em mim, para que eu veja o que eu tenho que ver e que eu fale o que eu tenho que falar. Mas tudo que seja guiado por Ti. E assim o Senhor foi me fortalecendo, o Senhor foi me blindando. E com o passar do tempo eu via que eu estava mais forte. A ausência do meu marido já não era tão
percebida por mim. Eu sempre falei que eu passava semanas sem lembrar da existência dele, a não ser quando eu ia orar, porque eu nunca deixei de orar. À noite eu sempre orava e me prostrava, né, clamando ao Senhor por um milagre em minha vida. Mas eu aceitava que tudo que o Senhor fosse fazer seria para o meu bem. E não pelo meu desejo apenas, mas para o meu bem, Senhor. Eu sei que o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu sei que o Senhor pode tudo. Então faça o que for melhor para mim. E eu confio que o que for melhor para mim, eu vou aceitar. E assim eu fui indo. Então, eu sei o quanto é difícil vocês acreditarem na restauração quando alguém surge, né? Porque a outra pessoa, ela parece ser sua inimiga. Ela veio para atrapalhar o seu casamento, quando, na verdade, o seu inimigo é Satanás. Quando o seu inimigo, ele atenta contra ti 24 horas. Se a gente der brecha, a gente cai na armadilha do inimigo. Então, eu falo para vocês, não olhe só o que está acontecendo à sua vista, né? Olhe no espiritual, é uma batalha espiritual. Você tem que vencer no joelho, na oração, no jejum. O Senhor te diz, seja forte, assim te fortalecerei. Seja sábio, ore a Deus para que tudo que você for falar seja algo bom, porque quando você abre a boca, você vai falar aquilo que está no teu coração. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, por muitas vezes, quando meu esposo vinha me ofender, ele não tinha argumentos, porque o que saía da minha boca era o que o Espírito Santo de Deus falava. Eu não pregava para ele sobre Deus, sobre amor, sobre casamento, de forma nenhuma, mas eu respondia educadamente. Na minha boca só saía palavras boas. E ele pensava, nossa, essa mulher está louca mesmo. Muitas vezes ele me chamava de fingida, mas eu não estava aí, porque o julgamento dele não me interessava, né? O único que poderia me justificar em tudo era Deus, porque era ele que estava vendo a minha batalha, a minha luta. Então não desista do seu casamento, não desista da tua família, não desista daquilo que o seu coração pede todos os dias. Então, como você não desistir quando o cônjuge torna público um relacionamento? Se blindando, se blinde. Né? Você não merece sofrer por isso. Não se alimente de redes sociais, não se alimente de fofoca, não vá atrás para saber. Cuide do teu coração, cuide da tua mente e o Senhor será contigo, porque Ele não nos abandona. Ele não nos abandona jamais. Então creia no seu milagre, creia em Deus, cuide de si, porque eu tenho certeza que o seu milagre vai acontecer. Olhe lá no blog tantos testemunhos que nós temos, testemunhos que já houveram divórcio, testemunhos que a pessoa ficou lá achando que era o amor da vida, né? A outra pessoa era o amor da vida, quando viu não era nada daquilo. Pessoas que perderam tudo, nós temos inúmeros testemunhos. Então nós sabemos que o Senhor age por nós, é Ele que pode realizar o milagre. Então, não desista, mesmo quando há uma terceira pessoa, porque geralmente quando o casamento acaba é porque tem uma terceira pessoa. É difícil uma pessoa que sai de casa dizendo, vou ali passear e já volto. Não, é porque realmente entrou uma terceira pessoa. E é o inimigo que está colocando isso. Mas Deus pode reverter tudo. Deus muda coração, Deus muda caráter, Deus transforma, Deus te dá força. Assim como Ele fez com Gideão. Gideão estava com medo, temeroso, fugindo porque não queria enfrentar a batalha. E o Senhor fez com que ele vencesse a guerra com apenas 300 homens. E o Senhor faz isso por você. Ele manda anjos a seu favor. Ele manda pessoas para te ajudar. Então creia e não desista. O melhor de Deus da tua vida vai chegar. Creia nisso, creia nessa palavra. Eu desejo a vocês um ótimo fim de semana, que vocês se cuidem, cuidem de si, cuidem da mente, dos filhos, amem quem está ao redor, amem quem está longe, que o Senhor fará além do que você pensou ou imaginou na sua vida. Amém?